Ela recebeu a boneca como um presente misterioso, sem remetente, sem explicação. No começo, parecia apenas mais um bebê reborn, realista, sim, mas inofensivo. Até que a boneca começou a aparecer em lugares diferentes da casa. Até que uma voz infantil começou a chamá-la de mãe. E até que um paciente psiquiátrico, que nunca falava, olhou nos olhos dela e disse: "Você já está marcada. Agora, ela vai tentar nascer." O que você faria se começasse a esquecer seu próprio nome, e a boneca da sua casa começasse a tomar o seu lugar? Esta é a história de Júlia, uma mulher que enfrentou algo além da lógica, além da fé, e quase perdeu a própria alma. Fique até o final, porque o que acontece com essa boneca no final vai te deixar arrepiado. E talvez, te faça rever onde você guarda a sua. Era uma tarde comum de outono quando Júlia, uma enfermeira recém-contratada de 32 anos, recebeu um pacote inesperado no portão de casa. O entregador, um homem de aparência abatida e roupas desbotadas, não disse uma única palavra, apenas entregou a caixa e desapareceu pela rua vazia, sem sequer esperar pela assinatura. O pacote não tinha remetente. Apenas seu nome escrito com caligrafia trêmula e torta, para Júlia. Intrigada, ela levou a caixa para a sala e começou a abrir. Ao desembrulhar as camadas de jornal velho e fita adesiva amarelada, encontrou dentro dela um bebê reborn. Era uma boneca de aparência impressionantemente real. Tinha olhos de vidro castanhos, cílios aplicados com perfeição, e uma pele manchada de forma quase natural. Mas algo nela causava desconforto. O corpo era mais frio do que se esperava de silicone, e o cheiro tinha um leve odor metálico, quase como ferrugem antiga. Júlia, apesar do incômodo inicial, se convenceu de que aquilo deveria ser uma brincadeira ou presente de alguém do hospital. Afinal, ela adorava itens exóticos e já colecionava bonecos vintage desde a adolescência. Mas naquela noite, o clima em sua casa mudou. Enquanto ela jantava sozinha, ouviu um leve som de choro vindo do corredor. Levantou-se assustada, achando que fosse algum vizinho com o bebê no andar de cima. Porém, o choro cessou assim que ela se aproximou do quarto onde havia deixado a boneca. Tentando se convencer de que era apenas cansaço e paranoia, decidiu ir dormir cedo. Colocou o bebê reborn em uma pequena cadeira de balanço no canto do quarto de hóspedes e trancou a porta, mais por instinto do que por necessidade. Na madrugada, Júlia acordou suando frio. O quarto estava mergulhado numa escuridão pesada, e um som leve de madeira rangendo ecoava pela casa. Ela tentou ignorar, mas quando acendeu a luz do corredor, viu algo que congelou seu sangue. A porta do quarto de hóspedes estava aberta. E a cadeira de balanço, vazia. O bebê reborn havia sumido. Júlia vasculhou cada cômodo da casa. Cada canto. Cada armário. O bebê reborn simplesmente havia sumido. Ela jurava ter trancado a porta. Verificou a maçaneta, que ainda estava em posição de travada, mas sem a resistência habitual. Algo havia forçado a fechadura por dentro, ou a destrancado. Na manhã seguinte, com as olheiras denunciando uma noite sem sono, Júlia se arrastou até o hospital psiquiátrico onde trabalhava. Era seu terceiro mês na ala de reabilitação, um setor isolado onde ficavam os pacientes com histórico de delírios intensos, alguns em estado quase catatônico. Durante a troca de turno, enquanto ela preenchia relatórios, um paciente que normalmente não falava se aproximou do vidro da enfermaria. Era Antônio, 64 anos. Cabelos ralos, olhos fundos, e um histórico de surtos envolvendo figuras infantis e simbologias religiosas. Nunca havia dito uma palavra a ninguém desde sua internação, segundo o prontuário. Mas naquele dia, ele falou. Baixo, com voz rouca e arrastada. Você recebeu o bebê, não foi? Júlia parou de escrever. Arrepios percorreram sua espinha. Como é que você? Ela tentou perguntar, mas a voz falhou. Ele voltou? Eu disse que ele voltaria. Ninguém acreditou. Agora ele vai escolher outra mãe. Ela saiu da enfermaria tremendo. Aquilo só podia ser coincidência. Ou alguém do hospital fazendo uma brincadeira de extremo mau gosto. Mais tarde, conversou com a psicóloga responsável pelos registros de Antônio. Segundo ela, o paciente havia sido encontrado anos antes em uma cabana isolada, ao lado de um pequeno berço e uma série de bonecas queimadas. Ele afirmava, segundo os arquivos, que um dos bonecos era vivo e que tomava a alma das mulheres que o criavam como filhos. A psiquiatra soltou uma risada ao relatar o caso, mas Júlia não conseguiu sorrir. A angústia se intensificava. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou a cadeira de balanço no quarto de hóspedes, e o bebê reborn de volta,
exatamente na mesma posição de antes. Só que agora, algo havia mudado. A boneca estava com um dos olhos levemente fechado. E em sua mão havia um bilhete, escrito com a mesma caligrafia trêmula da caixa. Agora você é a mãe. Nos dias que se seguiram, Júlia tentou levar uma vida normal. Ela manteve o bebê reborn em uma caixa trancada dentro do armário, envolto em toalhas e preso com fitas adesivas. Fez isso à noite, rezando baixinho enquanto enrolava cada camada, como se estivesse tentando selar algo que não podia mais ver. Mas as manifestações não pararam. No hospital, os alarmes das máquinas começaram a disparar sem motivo. Quartos vazios eram encontrados com camas desfeitas e marcas pequenas, como mãos infantis, nos lençóis. Uma das enfermeiras disse ter ouvido um choro de bebê vindo do refeitório às 3 da manhã. Júlia evitava comentar o que acontecia em casa, mas começou a anotar tudo em um caderno. Segunda-feira, ouvi passos na sala. Terça-feira, encontrei o espelho do banheiro embaçado com a palavra mamãe escrita. Quarta-feira, acordei com a sensação de estar sendo observada. Luzes piscando. Relógio parou às 3h11. O medo não vinha apenas das coisas que ela via, mas das coisas que não estavam mais lá. Objetos pequenos sumiam. Fotografias desapareciam das molduras. Até os registros digitais começaram a falhar. Fotos dela com a mãe morta há anos apareciam corrompidas, com borrões escuros onde seus rostos deveriam estar. Na sexta-feira à noite, Júlia acordou de um pesadelo gritando. Sonhara que estava segurando um bebê de verdade, mas que ele começava a derreter em seus braços, revelando olhos de vidro e dentes de agulha. Levantou e foi até o armário. A caixa onde havia guardado o bebê reborn estava aberta. A fita cortada, o pano ao lado, e a boneca de novo no canto do quarto de hóspedes, sentada, agora com os 2 olhos fechados, como se estivesse dormindo. Naquela madrugada, pela primeira vez, Júlia ligou para uma parapsicóloga. Ela encontrou um número na internet, entre fóruns e relatos de mulheres que falavam de objetos carregados e entidades presas em bonecas. Não sabia no que acreditar, mas era isso ou enlouquecer. Você precisa descobrir de onde ele veio, disse a mulher do outro lado da linha. Não é o bebê em si, é o que foi colocado dentro dele. Júlia desligou o telefone com as mãos trêmulas. Sentia que algo muito antigo havia sido despertado. E que, se não encontrasse logo a origem da maldição, ela também seria tomada, como outras antes dela. No sábado, Júlia não foi trabalhar. Ela passou o dia inteiro revisando a caixa em que o bebê reborn havia chegado. Usou luvas. Analisou cada canto. E finalmente encontrou algo que havia deixado passar nas primeiras vezes, uma etiqueta colada no fundo da caixa, quase invisível, com uma letra minúscula, escrita à mão. Modelo exclusivo, série Lucinda. Reborn por Clara H. Belmonte, 2006. O nome fez algo dentro de Júlia estremecer. Parecia familiar. Após algumas buscas online, ela descobriu que Clara Helena Belmonte havia sido uma artesã famosa por seus bebês reborn ultra-realistas, mas que havia sumido misteriosamente quase 20 anos antes. Na época, a história foi abafada. Mas um fórum antigo, com fundo preto e letras verdes, guardava uma única postagem com detalhes sombrios. Clara enlouqueceu depois de perder o próprio filho aos 6 meses. Ela dizia que o espírito dele estava aprisionado dentro do boneco. Que ele chorava à noite. Que pedia leite. Que chamava por ela. Júlia sentiu um gosto metálico na boca. A postagem continuava. Ela fez 6 bonecos. Um foi destruído. 2 nunca foram encontrados. 3 foram vendidos por engano em feiras de colecionadores. Todos os compradores relataram coisas estranhas. Um morreu. Outro desapareceu. O terceiro ficou internado por esquizofrenia severa. O nome Lucinda apareceu de novo. Era a série mais realista que Clara produziu, segundo o autor do post. E havia algo ainda mais estranho. Cada boneca tinha o nome escrito não pela artesã, mas por vozes que ela dizia ouvir enquanto esculpia o rosto. Tomada por uma mistura de pânico e fascínio, Júlia procurou registros da artesã no cartório da cidade. Não encontrou atestados de óbito, mas descobriu um endereço antigo nos arquivos, um sítio a cerca de 2 horas dali, isolado, em uma vila quase abandonada no interior. Era um sábado à tarde, mas o céu estava coberto por nuvens escuras. Ainda assim, ela pegou o carro e dirigiu até lá, impulsionada por algo maior que o medo. Talvez fosse desespero. Chegando ao local, encontrou uma casa em ruínas, coberta por trepadeiras secas. A porta da frente estava escancarada, como se esperasse por alguém.
E no centro da sala, sobre uma mesa de madeira rachada, havia dezenas de olhos de vidro, dispostos em pequenos potes rotulados com nomes de mulheres. O dela ainda não estava lá. Mas um dos potes, no canto da mesa, dizia: Lucinda, em busca da próxima. O interior da casa era um museu de poeira, decadência e sofrimento. As paredes estavam cobertas por desenhos infantis emoldurados com fita adesiva envelhecida, rabiscos com traços trêmulos representando bebês, mulheres com rostos apagados e símbolos estranhos que Júlia não conseguia identificar de imediato. Havia algo sagrado e profano naquele lugar ao mesmo tempo. Júlia caminhou com cautela pela casa até encontrar uma porta parcialmente aberta no final do corredor. Dentro, um antigo ateliê. Bonecos incompletos repousavam em prateleiras, alguns com cabeças deformadas, outros sem olhos ou membros. Um berço de madeira, quebrado ao meio, jazia no centro do cômodo, coberto por um pano marrom. Sobre uma estante, uma caixa de madeira com um símbolo entalhado, um círculo com uma linha vertical atravessando, o mesmo símbolo que ela começara a ver nos sonhos. Dentro da caixa, havia um diário de capa dura, encardida pelo tempo. As primeiras páginas eram registros simples. Datas, nomes de clientes, pedidos personalizados. Mas, a partir da metade, a letra de Clara mudava. Ficava trêmula, agressiva, quase ilegível em algumas partes. Eles me disseram para não parar. Ele precisa de um corpo. O de verdade se foi. Mas a energia permanece. O amor de uma mãe é a ponte. Cada boneco precisa de uma oferenda. Algo real. Algo que doa. Sangue. Dente. Lembrança. Eu usei um fio de cabelo do meu filho morto. Foi o suficiente. Ele voltou, mas não por inteiro. Lucinda é o mais completo. Ela fala comigo agora. Às vezes, responde antes mesmo de eu pensar. Júlia sentiu as mãos suando. O diário era uma confissão perturbadora. Uma mistura de luto, loucura e algo mais. Mais adiante, uma anotação estava circulada com força. O vínculo só se rompe se a nova mãe recusar. Mas poucas recusam. Porque ele sabe como se fazer amar. Primeiro vem o instinto. Depois o apego. E por fim, o vazio se ela tentar deixá-lo. Júlia fechou o diário com as mãos tremendo. Ao olhar para o canto do ateliê, notou algo que a fez recuar. O bebê reborn estava ali. Sentado sobre um banquinho de madeira, encostado na parede. Era o mesmo. Mesmo olhar de vidro, mesma roupa, mesma mancha escura na bochecha esquerda. Ela havia deixado ele trancado em casa. Ou pelo menos, achava que tinha deixado. A boneca agora estava com os dois olhos abertos. E o símbolo entalhado na caixa do diário, estava gravado em sua testa. Júlia saiu correndo da casa. Com o bebê reborn apertado contra o peito, não por afeto, mas por puro instinto de impedir que ele desaparecesse de novo, ela entrou no carro e dirigiu sem rumo. Só depois de 20 minutos percebeu para onde estava indo. Um campo isolado nos arredores da cidade, onde famílias costumavam fazer piqueniques aos domingos. Ali, em meio ao vento cortante e à relva seca, ela decidiu colocar um fim naquilo. Arrancou um galão de álcool do porta-malas, usado em limpezas da casa, e empilhou gravetos e jornais secos em um círculo improvisado. Colocou o bebê reborn sobre eles. Se ajoelhou. E acendeu o fósforo. A chama cresceu rápido, lambendo as bordas do boneco. Júlia esperava ouvir o som do silicone derretendo, os olhos de vidro estalando, qualquer sinal de que aquilo estava sendo destruído. Mas a boneca não queimava. As chamas a cercavam, sim. Envolviam suas roupas, aqueciam o ar, mas não a tocavam. Era como se uma barreira invisível a protegesse. O fogo ardia ao redor, mas o bebê permanecia intocado, olhando para ela com um leve sorriso que antes não estava lá. Júlia recuou, sentindo a pele das mãos começar a formigar. Foi quando algo mais aconteceu. As chamas começaram a apagar sozinhas, uma a uma, como se sugadas por um vento inexistente. Em segundos, tudo ao redor ficou mergulhado em silêncio. E então ela ouviu. Uma voz baixa. Suave. Vinda da boneca. Você não pode me deixar. Júlia caiu de joelhos, paralisada. Sentia como se uma parte dela estivesse sendo puxada para dentro daqueles olhos. Algo emocional, ancestral, como se a dor da maternidade negada fosse usada contra ela. As palavras do diário ecoaram. Ele sabe como se fazer amar. Primeiro vem o instinto. Depois o apego. Por fim, o vazio. Chorando, Júlia envolveu a boneca com um pano e voltou ao carro. Ela não sabia mais o que era real.
Não sabia se aquilo era delírio, loucura ou maldição. Mas uma coisa era certa. Não bastava tentar destruir a boneca. Ela precisava descobrir como libertar a si mesma dela. Antes que fosse tarde. Júlia passou a noite em claro. Dormia sentada, com a boneca enrolada no pano e guardada dentro de uma caixa no porta-malas. O rosto dela, calmo, imóvel, porém sempre presente na mente de Júlia, parecia invadir seus sonhos mesmo sem estar por perto. Na manhã seguinte, já com o rosto abatido e os olhos inchados, ela retornou à cidade. Precisava encontrar qualquer rastro das outras pessoas que tiveram contato com os bonecos criados por Clara Belmonte. A única pista que tinha era uma frase anotada no fórum antigo. A última mulher sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. Vive isolada, sem luz elétrica, e se recusa a olhar bonecas. Depois de horas vasculhando arquivos públicos, antigos boletins de ocorrência e até entrevistas obscuras em sites de mistério, Júlia encontrou um nome: Marta Eloy. Ex-bibliotecária. Morava numa pequena chácara nos arredores de Caxambu, interior de Minas Gerais. Havia sido internada por esgotamento psicológico, e segundo relatos, afirmava que uma boneca bebia seus pensamentos. Sem pensar duas vezes, Júlia pegou a estrada. Quando chegou, encontrou uma mulher magra, de cabelos brancos desfeitos, sentada na varanda. Usava roupas simples, e seu olhar era distante, como quem já tinha visto o tipo de escuridão que palavras não conseguem descrever. Você veio por causa da Lucinda, não veio? Ela perguntou antes mesmo de Júlia abrir a boca. Júlia assentiu, engolindo seco. Você já escutou a voz dela? Marta continuou. Sim, ontem à noite, respondeu, quase num sussurro. Marta suspirou fundo. Ela não é um espírito. Nem uma boneca. Ela é um eco. Uma sobra deixada por um amor que virou doença. Clara queria tanto o filho de volta, que puxou algo que não devia. E agora, o que habita esses bonecos é fome. Fome de vínculo. Fome de presença. E quando se alimenta o suficiente, ela tenta se tornar real. Júlia sentia os pelos do braço se arrepiarem. Tem como quebrar isso? Marta hesitou. Eu tentei. Cortei, queimei, enterrei. Nada funcionou. O que me salvou foi me desligar de tudo. Nunca mais olhei para ela. Nunca mais falei o nome. Nunca mais alimentei o vínculo. Mas até hoje, quando fecho os olhos, sinto ela na porta, esperando. Antes de Júlia ir embora, Marta lhe entregou algo embrulhado em tecido, um espelho pequeno, antigo, com símbolos desenhados no verso. Se quiser se libertar, olhe para ela com isso. Se ela refletir, ainda é boneca. Se não refletir, corra. Júlia voltou para casa com o espelho embrulhado no colo. Por algum motivo, ela não conseguia deixá-lo no porta-luvas ou no banco de trás. Sentia que aquilo precisava estar perto dela, como um escudo frágil entre o que era real e o que estava tentando se tornar. Ao chegar em casa, foi direto para o quarto de hóspedes. A boneca estava lá novamente, mesmo ela tendo certeza de que a deixará no porta-malas. Sentada na mesma cadeira de balanço, olhos abertos, mãos apoiadas nas pernas como se aguardasse pacientemente. Júlia quase voltou atrás. Quase desistiu do que iria fazer. Mas se lembrou do que Marta dissera. Se ela refletir, ainda é boneca. Se não refletir, corra. Com as mãos trêmulas, desamarrou o tecido que envolvia o espelho. O objeto era velho, desgastado. A moldura era de madeira rachada e o vidro, levemente manchado por dentro. Mas ainda refletia bem. Ela o posicionou diante da boneca. E esperou. Por um instante, o silêncio foi absoluto. Nem os carros da rua se ouviam. Nem o som do vento. Nem o próprio coração. E então, o sangue de Júlia gelou. Lucinda não refletia. O espelho mostrava a cadeira, a parede, o pano no chão, mas onde deveria estar o corpo da boneca, havia apenas um vazio escuro, como uma falha na imagem. Como se ela não existisse naquele plano. Júlia recuou 3 passos. O espelho escorregou de suas mãos e caiu no chão, sem quebrar. Mas o barulho pareceu acordar algo. A boneca virou lentamente a cabeça em sua direção. E piscou. Uma vez. Lenta. Humana. Então, falou com a voz de uma criança, só que arranhada, como se passasse por um tubo de metal enferrujado. Você me viu de verdade agora, mamãe? Júlia gritou. Saiu correndo do quarto, trancou a porta por fora e empurrou a estante contra ela. Mas já sabia. A estante não impediria nada. Lucinda não era mais só uma boneca.
Ela havia cruzado a fronteira entre o que é inanimado e o que quer ser carne. Nos dias seguintes, Júlia parou de ir ao trabalho. O hospital ligou diversas vezes. Amigos próximos mandaram mensagens, mas ela não respondia. Passava as horas trancada dentro de casa, os olhos fundos e o corpo cada vez mais fraco. No espelho do banheiro, mal se reconhecia. A pele estava pálida, como se drenada. Os olhos pareciam fundos demais, com olheiras roxas como hematomas. Os fios do cabelo caíam com facilidade. E, mais assustador, pequenos hematomas começaram a aparecer nos braços, como dedos marcando sua pele. À noite, a boneca se movia. Não com passos ou movimentos bruscos, mas sempre estava em outro lugar ao amanhecer. Às vezes, sentada na beirada da cama. Outras, no sofá da sala. Em uma madrugada, Júlia acordou com a boneca encostada em seu peito, como se estivesse sendo amamentada. Ela gritou. Jogou Lucinda do outro lado do quarto. Mas a boneca apenas rolou no chão e voltou a encará-la, com os dois olhos abertos e úmidos, como se tivesse chorado. Júlia começou a ouvir sussurros. Às vezes, vinham do quarto de hóspedes. Outras vezes, de dentro das paredes. Palavras quebradas, como de uma criança aprendendo a falar. Mamãe. Julia. Fica. Ela tentou comer. Vomitou tudo. Tentou dormir com calmantes, mas os sonhos vinham carregados de imagens. Braços infantis saindo do berço, olhos de vidro piscando em câmera lenta, mãos puxando seus tornozelos para dentro da terra. Começou a escrever cartas para si mesma. Pequenas tentativas de manter a sanidade. Dia 5, eu ainda sou eu. Dia 6, lembre-se de que é uma boneca. Dia 7, não olhe nos olhos. Dia 8, eu não sou mãe. Eu não sou mãe. Eu não sou mãe. Na manhã do 8º dia, acordou no chão da cozinha, com a boneca nos braços e uma marca vermelha no abdômen, como um corte raso, em linha reta. Parecia uma cesárea. Ela ligou de novo para Marta. Implorou. Ela não quer mais só o vínculo, chorou. Ela quer nascer. E pela primeira vez, Marta respondeu com voz embargada. Então você não tem mais muito tempo. Marta havia enviado o ritual por e-mail. Era antigo, mal digitalizado, com símbolos riscados à mão e instruções que pareciam mais intuitivas do que práticas. O texto dizia que o ritual não destruía a boneca, mas cortava a conexão emocional e energética, rompendo o vínculo antes que se completasse o nascimento. As instruções eram claras. Um círculo de sal em volta da boneca. Um espelho de prata apontado para o objeto. A repetição da frase, eu quebro o laço, retorno o espaço. E por fim, o fogo de uma vela acesa com um fósforo riscado na própria pele. Era doloroso. Mas Júlia estava além da dor. Preparou tudo na sala, ao anoitecer. Fez o círculo com sal grosso. Colocou Lucinda no centro, sobre um pano branco. Acendeu a vela. E então riscou o fósforo sobre o pulso, gemendo ao sentir a pele arder. O cheiro de sangue no ar pareceu deixar a atmosfera mais pesada. Começou a repetir as palavras. Eu quebro o laço, retorno o espaço. Eu quebro o laço, retorno o espaço. No início, nada aconteceu. Mas na terceira repetição, a chama da vela vacilou. Na quarta, Lucinda virou a cabeça devagar para encarar Júlia. Na quinta, os olhos da boneca começaram a sangrar, um líquido espesso, escuro, que escorria como tinta de ferrugem. Júlia quase parou. Mas continuou. Eu quebro o laço, retorno o espaço. Foi quando tudo explodiu. A vela se apagou sozinha. O espelho rachou de cima a baixo com um som seco. E o círculo de sal foi interrompido por um vento que veio de lugar nenhum, espalhando os grãos no chão. Então, Lucinda falou. Não com a voz de criança, mas com uma voz profunda, antiga, masculina. Como se muitas vozes falassem ao mesmo tempo, vindas de dentro de um poço. Você não tem permissão. As luzes da casa piscaram. Os quadros caíram das paredes. A TV ligou sozinha e começou a mostrar imagens embaralhadas de Júlia dormindo, como se tivesse sido filmada durante a noite. O som de choro e respiração ofegante ecoou pela sala. Júlia caiu de joelhos, tremendo. Sentia como se uma força invisível empurrasse seu peito, pressionando seu coração contra a coluna. Gritou. Mas ninguém escutou. Quando tudo parou, Lucinda estava sentada exatamente onde começou. Mas agora, com a boca entreaberta. E dentro dela, algo estranho, um dente de leite humano. Júlia chorou em silêncio. Ela havia falhado.
E a boneca estava evoluindo. Júlia não sabia mais quantos dias tinham se passado. Os relógios da casa pararam de funcionar. O celular já não ligava, e quando tentava carregar, a tela exibia apenas estática. A comida azedava em poucas horas. As plantas morreram. O espelho do banheiro trincou por inteiro de um dia para o outro, sem explicação. Mas o mais assustador era ela mesma. Júlia não reconhecia mais sua voz. Quando falava, parecia ouvir outra pessoa. Seus pensamentos vinham em frases que não pareciam dela. Às vezes, acordava com palavras escritas no braço, como se tivesse anotado algo durante a noite, mas a letra não era a sua. Ela está crescendo. Não quebre o ciclo. A mãe anterior desistiu. Você não pode. Uma noite, ao olhar para uma antiga fotografia com sua mãe falecida, percebeu algo impossível. No lugar onde Júlia deveria estar na foto, estava Lucinda. Sentada no colo da mulher, olhos de vidro sorrindo. O mesmo vestido. A mesma mancha escura na bochecha. Ela gritou, jogou a foto contra a parede e começou a rasgar todos os álbuns antigos. Mas as imagens continuavam mudando. Em todas, a criança era Lucinda. Sempre presente. Sempre nos braços de alguém. Era como se a boneca estivesse reescrevendo o passado, apagando a existência de Júlia. Começou a esquecer datas importantes. Depois, rostos. Um dia, olhou no espelho e não se reconheceu de imediato. E o mais assustador, começou a chamar a boneca de filha, sem perceber. Está com fome, minha filha? Mamãe já volta, tá? Você está tão linda hoje. Ao se dar conta, caiu de joelhos no banheiro, vomitando bile. Estava perdendo a luta. O vínculo já não era emocional. Era existencial. Lucinda estava tomando tudo. Seu tempo. Sua mente. Seu lugar na realidade. E Júlia estava se tornando um reflexo dentro da casa. Uma sombra. Enquanto isso, a boneca ganhava cor, calor e, em alguns momentos, até respiração. Júlia vasculhava a casa como uma sombra de si mesma. Já não comia. Já não dormia. Já não confiava em seus próprios sentidos. Às vezes, ouvia a boneca correndo pela casa. Outras vezes, sentia sua mão segurando a dela durante o sono, fria, pequena, insistente. Mas naquela manhã, ou noite, já era impossível saber. Algo a guiou até o fundo da caixa onde havia guardado o diário de Clara Belmonte. Ali, entre duas páginas coladas pelo tempo e pela umidade, havia uma folha solta, amarelada, com tinta quase apagada. A caligrafia estava trêmula, como se escrita durante um surto ou uma epifania. Era a última página. Nunca tinha sido lida. E nela, Clara escrevia: o laço não se rompe com ódio. Nem com fogo. Nem com medo. Só o gesto que o criou pode encerrá-lo. Amor puro trouxe ele de volta. E só com amor, ele volta para onde pertence. Mas precisa de troca. Precisa de alguém disposto a assumir o peso. Alguém que ame o suficiente para desaparecer por completo. No rodapé, um aviso como um sussurro. Uma mãe que oferece o nome, entrega a alma. Júlia sentiu um nó no estômago. O que aquilo significava? Que alguém precisava voluntariamente assumir o lugar da boneca. Que era preciso dar algo que valesse o vínculo. O nome? O nome era mais do que identificação. Era identidade. E Lucinda nunca teve um nome de verdade. Era um vazio esperando ser preenchido. Se Júlia oferecesse o dela, seria como assinar um contrato. E então a boneca se tornaria algo vivo. E ela deixaria de ser quem é. Foi nesse momento que ouviu, novamente, a voz da boneca atrás da porta. Me dá o seu nome, mamãe. Só o nome. Só o nome. Júlia passou o dia inteiro, ou o que restava dele, encarando a boneca sentada no sofá da sala. Lucinda parecia maior. Não em tamanho, mas em presença. Seu corpo parecia ocupar o ambiente de uma forma diferente. Como se o ar em volta dela estivesse mais denso. Mais quente. Mais vivo. Júlia começou a repetir seu próprio nome em voz alta. Eu sou Júlia. Meu nome é Júlia. Eu sou Júlia. Mas a cada repetição, soava mais estranho. Mais distante. Como se as palavras perdessem sentido, como se estivesse dizendo o nome de outra pessoa. As fotos nas paredes sumiram. A correspondência com seu nome deixou de chegar. O cartão do banco foi recusado. E, mais perturbador, quando ligou para o hospital psiquiátrico, na tentativa de ouvir alguém que confirmasse sua identidade, a secretária disse: Desculpe, senhora,
Não temos nenhuma Júlia registrada aqui. Júlia quase derrubou o telefone. Ela correu até a gaveta com documentos. Nada. Nenhuma identidade, nenhum CPF, nenhum registro com seu nome. Só papéis em branco. Como se sua vida estivesse sendo apagada página por página. Lucinda observava. E então falou, pela primeira vez com uma voz idêntica à de Júlia. Me dá o que sobra. Eu já tenho o resto. Júlia caiu no chão, sufocada, chorando sem som. Sentia que estava morrendo, mas ainda respirava. Sentia que estava viva, mas já não era mais ela. Foi até o espelho trincado do banheiro. Olhou nos próprios olhos. E ali, no reflexo, por trás dela, Lucinda sorria. Um sorriso humano. E seus lábios se mexiam, formando palavras sem som, mas perfeitamente legíveis. Você já me deu tudo. Só falta dizer. Júlia tapou os ouvidos, mas não adiantou. A voz vinha de dentro agora. Ela começou a escrever o nome em um caderno. Ju. Mas a caneta escorregou de sua mão. O papel se rasgou. Uma força invisível a impedia de terminar. Era como se uma pequena parte de si ainda resistisse. Mas por quanto tempo? Ela se encolheu no canto do quarto. Olhos abertos. Corpo trêmulo. A boneca no batente da porta. Esperando. Como uma criança paciente. Como uma entidade faminta. Como alguém prestes a nascer. Júlia adormeceu sem perceber. Foi como se seu corpo tivesse sido desligado à força. Uma dormência subiu por suas pernas, sua visão ficou turva, e ela caiu sobre o chão frio da sala, com a boneca observando, imóvel, ao pé da escada. Mas, dentro do sono, ela despertou em outro lugar. Estava em um campo enevoado. Grama preta. Céu roxo. Um balanço antigo oscilava lentamente numa árvore seca. E no centro de tudo, um pequeno berço branco, balançando sozinho. A névoa era espessa, mas tinha cheiro de coisa queimada. De carne. De pano velho. Júlia começou a caminhar. Onde eu estou? Perguntou, mas sua voz não ecoava. Um sussurro respondeu dentro de sua cabeça. No ventre. Ela se aproximou do berço. Dentro dele, estava ela mesma. Uma versão infantil. Dormindo. Rosto sereno. Pequena. Frágil. Vestida como num batizado. De repente, a criança abriu os olhos. Eram olhos de vidro. E sorriu. Júlia recuou, assustada. Mas do lado oposto do berço, surgiu Clara Belmonte. Sim, ela. A artesã. Pele translúcida, olhos cansados, rosto coberto por veias azuladas. Você está entre o laço e o rompimento, disse Clara, com voz grave. Você ainda pode escolher. Mas não pode sair sem deixar algo. Júlia caiu de joelhos. O que ela quer de mim? Tudo o que você ama. Tudo o que te define. Um nome é só o começo. Então Clara apontou para uma mancha no chão. Uma rachadura que se abria lentamente, sugando o berço para dentro dela. Se não cortar agora, ela nasce. Como eu corto? Com verdade. Com algo mais forte do que o que te prende. Foi quando Júlia viu algo se formando nas sombras atrás de Clara. Uma mulher. De costas. Com um bebê nos braços. Ela reconheceu a silhueta. Era sua mãe. Júlia correu. Tentou alcançá-la. Mas a mulher desapareceu na neblina. No lugar, restou apenas o choro da criança. E o som de Lucinda, agora sussurrando dentro do próprio peito de Júlia. Você me chamou. Agora sou parte de você. Ela acordou com um grito. Estava na sala, sozinha. Mas não conseguia mais se lembrar do seu nome completo. Tentava repetir, mas travava no final. Como se uma parte sua já tivesse sido levada. E Lucinda estava agora sentada em seu colo, com a cabeça recostada em seu ombro. Dormindo. Como uma filha. Júlia passou o dia sentada no chão do corredor, com Lucinda nos braços. A boneca, ou o que ainda era boneca, agora tinha pele quente. O rosto mais vivo, o peso mais humano. A sensação ao segurá-la era tão real que, por momentos, Júlia esquecia que havia algo errado. Mas dentro dela, algo resistia. Uma centelha. Um fio. Na madrugada, sentada na penumbra, ela se lembrou de algo que quase havia esquecido. A canção de ninar que sua mãe cantava quando ela era criança. Era uma melodia simples. Baixinha. Quase sussurrada. Mesmo fraca, Júlia começou a cantar. Dorme, minha flor. No campo de luz. O sonho te guarda. Mamãe te conduz. No início, sua voz tremia.
a garganta seca. Mas à medida que cantava, lágrimas começaram a escorrer. E memórias vieram com força. A cozinha antiga. As mãos de sua mãe lavando pratos. O cheiro de bolo assando. A brisa na varanda. O colo quente. O riso. O carinho sem palavras. Lucinda se mexeu no colo dela. Se encolheu. O calor em seu corpo diminuiu. Júlia fechou os olhos e continuou. Se o vento soprar, e a noite pesar, lembra do abraço, que vai te guiar. Nesse momento, sentiu algo se soltar dentro de si. Como se uma parede invisível tivesse rachado. Como se o nome esquecido voltasse à tona, empurrado por uma força mais antiga que qualquer vínculo sombrio, o amor verdadeiro. Ela olhou para Lucinda, e pela primeira vez em semanas, não teve medo. A boneca abriu os olhos. Mas estavam vazios. Sem brilho. Sem vida. Júlia afastou-a lentamente de seu colo e a colocou no chão. Lucinda caiu de lado, e não se moveu mais. Foi até o espelho. Respirou fundo. E disse: meu nome é Júlia Oliveira Matos. E eu não sou sua mãe. Nada aconteceu no início. Mas então, o silêncio foi absoluto. E quando olhou para trás, a boneca havia sumido. Em seu lugar, no chão, restava apenas um pedaço de papel queimado. Nele, escrito à mão, em caligrafia de criança: mamãe foi embora. Júlia passou os dias seguintes em estado de torpor. Dormia muito. Acordava com a luz do dia atravessando as janelas abertas, como se, pela primeira vez em semanas, o sol tivesse permissão para entrar. O ar parecia mais leve. A casa, mais silenciosa. Lucinda desaparecera. Ela procurou, por instinto, em todos os cantos, debaixo da cama, atrás do armário, na estante do corredor. Mas não havia sinal da boneca. Nenhum vestígio de seu peso, cheiro ou presença. Nem mesmo as marcas que antes apareciam em sua pele estavam mais lá. As vozes sumiram. As distorções do tempo cessaram. Júlia voltou a ouvir o som dos carros na rua, os pássaros pela manhã, até o tic-tac do relógio da cozinha. Na primeira noite em que conseguiu dormir tranquila, sonhou com sua mãe. Estavam sentadas lado a lado em uma varanda branca, o céu alaranjado do entardecer sobre elas. Sua mãe segurava uma boneca de pano simples, como as que Júlia tinha na infância. Você não precisa ser mãe de ninguém além de si mesma, filha. Mas, e se ela voltar? Perguntou Júlia. A mãe sorriu com ternura. A gente só se perde quando esquece quem somos. Ela acordou com os olhos marejados. Foi até o espelho. Olhou-se. Disse o nome em voz alta, completo. E desta vez, sentiu verdade nele. Dias depois, voltou ao hospital. Foi recebida como se tivesse apenas se afastado por alguns dias. Ninguém havia notado sua ausência. Nenhum relatório. Nenhuma falta registrada. Era como se o tempo tivesse parado apenas para ela. Mas havia uma última surpresa esperando. Na ala da psiquiatria, encontrou Antônio, o homem que havia sido o primeiro a alertá-la. Estava sentado em sua cadeira habitual, encarando o nada. Quando a viu, sorriu levemente. Ela gostou de você, disse. Como assim? Júlia perguntou. Ele olhou para o teto, os olhos cansados. Nem sempre elas querem nascer. Às vezes, só querem ser lembradas. 3 semanas se passaram. Júlia se esforçava para reconstruir a rotina. Voltará ao trabalho em meio período, reatou contato com alguns colegas e se alimentava melhor. Os pesadelos sumiram. A luz natural voltava a aquecer os cômodos da casa. Mas, em momentos de silêncio profundo, algo ainda lhe incomodava. Um canto da sala parecia sempre mais frio. O espelho do banheiro, mesmo trocado, embaçava sem motivo. E em uma tarde qualquer, ao reorganizar o armário, encontrou uma roupa de bebê dobrada, que não se lembrava de ter comprado. Era rosa claro. Tamanho recém-nascido. Não havia etiquetas. Nem cheiro. Mas ela sabia. Aquela roupa era de Lucinda. Júlia guardou tudo em uma caixa de papelão e levou até uma igreja antiga no centro da cidade. Pediu para queimar, como se livrando de um amuleto sombrio. Mas o padre, antes de aceitar, perguntou: isso pertence a alguém da sua família? Não, respondeu ela. Tem certeza? Ela hesitou. Respirou fundo. Pertence a alguém que tentou nascer, mas desistiu. Naquela noite, sonhou com uma prateleira antiga, de madeira escura, cheia de bonecas rebor. Todas sentadas. Todas com olhos abertos. Mas um dos lugares estava vazio.
E no fundo do sonho, uma voz suave dizia: ela ainda está esperando por alguém. Enquanto Júlia tenta se afastar de tudo, em outro lugar da cidade, uma jovem chamada Beatriz, de 27 anos, passeia por uma feira de antiguidades. Está grávida do primeiro filho, ansiosa, carente, procurando algo especial para o berço. É quando vê, em um pequeno estande coberto por panos vermelhos, uma boneca lindamente trabalhada. Pele realista. Olhos de vidro. Vestido rosa claro. Na etiqueta, apenas Lucinda, feita à mão. Beatriz sorri. Parece tão real, comenta. O vendedor, um homem que parece não piscar, apenas responde: vai ser perfeito para o bebê. Beatriz paga em dinheiro. Leva a boneca com carinho. E Lucinda, dentro da sacola de pano, sorri sozinha. 2 semanas após comprar a boneca, Beatriz sentiu que algo em casa havia mudado. O apartamento ficava mais frio à noite. A luz do quarto do bebê piscava, mesmo com lâmpadas novas. E todas as manhãs, a boneca estava em um lugar diferente do berço. Primeiro, no sofá. Depois, sentada na poltrona. Em um dia, apareceu até dentro do armário da cozinha. Beatriz riu nas primeiras vezes. Atribuiu a gravidez aos hormônios. Mas então começou a ouvir o choro. Não do bebê real, que ainda estava em seu ventre, mas da boneca. Na terceira madrugada, acordou com um som de passos leves na sala. Quando levantou, encontrou a boneca sentada no tapete, olhando diretamente para a porta do quarto. E no espelho da parede, o reflexo da boneca não estava lá. Ela ignorou. Tentou racionalizar. Mas na manhã seguinte, encontrou um bilhete escrito com caligrafia infantil, colado na parede do quarto. Agora eu tenho uma nova mãe. Beatriz entrou em pânico. Procurou ajuda online. Encontrou fóruns, histórias fragmentadas, relatos apagados. E entre eles, um nome apareceu várias vezes: Júlia Oliveira Matos. Ela tentou entrar em contato. Sem resposta. Tentou visitar o hospital. Disseram que não havia ninguém com esse nome nos registros. Beatriz voltou para casa em choque. E, ao entrar, percebeu que o quarto do bebê estava trancado. Quando finalmente conseguiu abrir a porta, a boneca estava deitada no berço, abraçada a uma fotografia antiga. Era uma mulher desconhecida. Mas o nome, no verso da foto, estava escrito com letra tremida: Mamãe Júlia, 2025. Beatriz soltou a foto, trêmula. E naquele instante, o bebê em seu ventre se mexeu com força incomum. Como se reagisse à boneca. Como se já a conhecesse. A pergunta que não cala. A boneca Lucinda desaparece, muda de forma, de nome, de endereço. Mas ela nunca vai sozinha. Ela espera. E quando encontra alguém vulnerável, alguém que precise de amor, de consolo ou de um vínculo mais forte que a lógica, ela se oferece. Então me diga, você já teve uma boneca que parecia real demais? Ou pior, você tem certeza de que ela ainda está onde você a deixou?